Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nessa terça-feira maravilhosa, ensolarada, como vocês podem ver aqui. E para você que está chegando agora, deixa aí, o seu nome, de onde você está falando, porque eu quero também hoje poder interagir com vocês. Quem me acompanhou na semana passada, eu contei aí sobre essas lives que eu estou fazendo, sobre trazer algumas mulheres empreendedoras para essas lives, para contar a história delas. E eu quero contar hoje como isso nasceu, como isso começou a ser gerado no meu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Érica, eu sou mentora, consultora, atendo mulheres, atendo empreendedoras, atendo aí algumas empresas também, dou treinamentos para equipes na área de desenvolvimento humano. Hoje eu utilizo o desenvolvimento humano como método, para que as pessoas consigam enxergar, se conhecer, conhecer o perfil delas e se enxergar dentro desse processo de desenvolvimento e acompanhar, essas pessoas. Para mim é uma honra, é um privilégio, e fazer com que elas consigam se posicionar, diante desse crescimento e também viver aquilo que Deus colocou dentro delas. Então, eu quero hoje contar um pouquinho, sobre como essa live ela começou a nascer, mas antes eu preciso contar, o que eu faço e como um pouco da minha história começou também. Nem sempre eu estive nesse lugar, de mentora, de consultora. Eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, eu trabalho desde os 15 anos de idade, com a minha mãe, a gente vendia torta na rua, então nós já tínhamos essa visão, de que nós precisávamos correr atrás, fazer algumas coisas, para que as coisas acontecessem na nossa vida. E a minha mãe, foi nos ensinando isso e trazendo isso para nós. Mas durante um tempo, eu após estar aí estudando, começaram-se a área dos estágios e eu comecei a ingressar na área administrativa. E essa área administrativa me deu muita experiência e muita bagagem, até chegar aí a um nível gerencial e conseguir trabalhar essas questões de desenvolvimento humano, Já há 10 anos eu atuo nessa área de desenvolvimento humano. Meu último trabalho de CLT foi numa empresa onde eu trabalhava na área de recursos humanos, Eu era analista de recursos humanos e eu já estudava isso também há 10 anos. Então, tudo começou com um desejo mesmo, Eu sempre me dei bem, me relacionei bem com pessoas, mas eu queria ter uma forma de ajudar pessoas, de estar mesmo começando a ajudar pessoas e não ajudar de uma forma física, no sentido, eu quero doar algo para alguém, não. Eu queria realmente fazer com que as pessoas se conhecessem e levassem uma vida de dentro para fora, que essas pessoas conseguissem crescer, Usa-se um ditado aí no mundo de que a gente ensina, a gente não pega o peixe, a gente ensina a pessoa, a pescar. E o meu pensamento era sobre isso. E o desenvolvimento humano, ele não é só técnica, ele é uma transformação interna. E o meu objetivo é que fosse dessa forma. Eu gostaria de alinhar, Eu queria alinhar aquilo que eu sabia com aquilo que a pessoa necessitava. Então, eu também, como cristã, não tenho como separar isso da palavra de Deus, porque a minha trajetória foi assim.
Durante alguns anos da minha vida, eu achei que eu conseguia, né, desenvolver algumas coisas sozinha. Eu achei que ia ser top, né? Eu aprendi e vou aplicar. E com o passar dos anos eu fui entendendo que não tinha como eu separar o meu conhecimento com a palavra de Deus. Até mesmo porque todo o conhecimento que me foi dado veio do Senhor. E eu sou cristã também há 14 anos, né? Foi ali que eu entendi que o Senhor tinha construído em mim uma carreira nessa área de desenvolvimento humano. Quando eu comecei também a aplicar, né, os princípios bíblicos, não só dentro daquilo que eu tinha estudado, que eu conhecia, mas daquilo que o Senhor começou a me ensinar também na palavra. Então, qual que é o objetivo dessa live? O objetivo dessa live basicamente é mostrar, né, a visão, posicionamento, gerar uma conexão com você, mulher empreendedora que vive as suas dores. Não importa se você começou a empreender agora, não importa se você já está na caminhada há algum tempo, não importa em que estado hoje você está. Porque quando eu venho aqui, né, hoje como mentora, como consultora, tratar sobre esse assunto, as pessoas falam, mas você trabalha com isso para você é fácil. Mas quando a gente começa a ouvir histórias de outras pessoas que estão vivendo, que estão realmente, né, trazendo uma realidade para nós, a gente começa a se identificar. Então, na semana passada, eu estive bem animada, né, em relação a essas lives, porque eu estava em um momento de oração e o Senhor colocou em meu coração para que eu pudesse convidar essas mulheres, né? Conversando com uma amiga, ela acabou de entrar com a Kate Carvalho, que nós fizemos a primeira live juntas. E eu conversando com ela, e a gente começou a falar, né? E eu comecei a instruir ela ali de uma certa forma, nós começamos a ter uma troca. E a gente começou a falar sobre essa questão de estarmos ativas nas redes sociais. E eu comecei a falar com ela que não pode esperar e tudo, né? Não tem essa questão da gente se preparar para fazer algo. Nós precisamos começar. E assim que eu terminei essa conversa com ela, o Senhor começou a falar comigo, né? Você está ensinando algo que você precisa aplicar. E na área de desenvolvimento humano é assim. À medida que nós vamos ensinando, que nós vamos trabalhando alguma coisa com as pessoas, aquilo vai nos incomodando para que a gente também faça a nossa parte, se eu ainda não estiver fazendo. Algumas coisas a gente não consegue aplicar tudo de uma vez. Então, a gente começa, é um processo. Eu também não sei todas as coisas, eu também aprendo muito. Então, à medida que a gente vai trabalhando, à medida que a gente vai ensinando também as pessoas, isso começa, às vezes, a ser uma dor nossa, né? A gente começa a encontrar solução naquilo. Foi onde eu decidi, né? Eu falei, eu vou orar ao Senhor e vou pedir uma direção do Senhor. E o Senhor começou a falar comigo. Convide mulheres que têm histórias reais para estar com você nessas lives, para que elas tragam a realidade delas, para que as pessoas consigam se identificar. Então, o objetivo desta live é dar voz a essas histórias, é trazer essas mulheres, né? Como na semana passada nós fizemos live todos os dias. As lives elas vão acontecer todas as terças-feiras, às 8 horas, que também foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Mas essas mulheres, né, vão estar aqui contando. Hoje eu estou aqui, né, não vou trazer nenhuma convidada hoje, porque eu tinha prometido na semana passada que iria contar a história dessa live. Mas a partir da semana que vem nós sempre teremos uma convidada, sempre que possível, né? Nós sempre teremos uma convidada para compartilhar como o Senhor começou a história dessa mulher, como tem sido a trajetória dessa mulher. E nós vamos descobrir, né? Eu sei que você que vai estar assistindo essas lives, você vai descobrir e vai se identificar
o quanto a sua dor, aquilo que você tem como dor, não é só sua, também é de outras mulheres, também é de outras pessoas. E aqui não é sobre perfeição, aqui não é sobre fazer as coisas de uma forma extraordinária, perfeita, não. Aqui é sobre viver o processo, é sobre obediência, é sobre continuar mesmo com medo, porque empreender é isso, né? E se você também, às vezes, ainda está aí, né, no CLT e você, mas essa live não é para mim, essa live também é para você, porque empreender não é só quando a gente empreende, não é só quando eu faço algo para mim. Hoje o empreendedorismo trouxe essa visão de que empreender é algo que é só meu. A realidade é que o empreender não é. Nós precisamos aprender a empreender quando nós estamos dentro do CLT. Eu preciso encarar a empresa de alguém como se ela fosse meu. Quando eu fui, né, eu sempre agi dessa forma. Quando eu era contratada para trabalhar, para atuar em alguma empresa, graças a Deus eu nunca tive nenhuma situação, né, que distorcesse isso dentro de mim. Eu sempre entrei para encarar, não importa, né, em qual lugar eu estivesse. Eu sempre entrei para encarar o lugar onde eu estivesse como se aquilo fosse confiado a mim e que eu pudesse executar da melhor forma possível, como se aquilo fosse meu. E isso trouxe para mim não só uma experiência, isso trouxe para mim um processo de entender o lado do outro, entender quem estava como meu líder, como minha liderança, entender aquela empresa que estava ali talvez vivendo algumas dificuldades, né, para conseguir viver os processos também da empresa. E isso foi trazendo um profundo relacionamento, né, comigo também, entre as pessoas a qual eu atuava, a qual eu trabalhava. E hoje eu tenho amigos, né, amigas de longas datas, que são essas pessoas a qual eu fiz, né, como amigos no trabalho. E para minha vida hoje é algo extraordinário. Então eu espero que você, né, que está aí, que empreende e que hoje quer conhecer essas histórias dessas mulheres, esteja conosco todas as terças-feiras, às 8 horas, para conhecer as histórias dessas mulheres. Talvez você esteja pensando assim, eu não consigo, não é para mim, eu não estou pronta, mas você não precisa estar pronta, você só precisa estar disponível. E essas histórias que vão ser trabalhadas aqui, elas são para trabalhar a sua mentalidade, para não só a sua, né, a nossa mentalidade, para trabalhar as nossas emoções, para trabalhar a nossa identidade, porque quando a gente muda por dentro, tudo muda por fora. Dentro dessa live, nós vamos tratar também sobre, não só sobre a parte técnica da coisa, né? Nós vamos falar também sobre a nossa base, o nosso sustento, que é a palavra de Deus. É ela que me ensina sobre identidade, sobre propósito, sobre posicionamento. Então, empreender não é só vender. Empreender é servir, empreender é cumprir o chamado, empreender é estar dentro de um propósito. Nós precisamos entender que quando eu empreendo, eu fui chamada, né, a ter um propósito. Eu fui chamada. Quando a gente entende isso, o medo perde força. E a persistência também. Nós somos chamados para uma ação. Nós somos chamados para entender que é possível, mesmo diante das dificuldades. Empreender é isso. Empreender é eu saber que mesmo diante das dificuldades, eu consigo, eu posso me posicionar, eu posso fazer as coisas acontecer se eu for constante, se eu for obediente, se eu me posicionar, se eu entender o meu propósito nisso. Eu queria trazer para vocês aqui, eu não vou delongar muito nessa live, hoje através da mentoria, dos treinamentos, né, eu aplico e ajudo mulheres a destravarem isso,
Porque estratégia sem identidade, ela não sustenta o crescimento. Então, o papel, né, algumas pessoas às vezes não entendem o que é o desenvolvimento humano, mas o desenvolvimento humano é uma estratégia que ajuda a nos construir diariamente, me ajuda a construir a minha identidade, me ajuda a ser sustentada no crescimento. E eu costumo dizer que quem nos sustenta é Cristo, mas o Senhor, Ele usa pessoas para nos ensinar, o Senhor, Ele usa pessoas para nos ajudar nesse crescimento. Você precisa entender que uma construção pessoal, ela não começa sozinha. Uma construção pessoal, primeiro, ela vem do Senhor. Essa construção pessoal, ela começa, né? Ela nasce primeiro no coração do Senhor. Depois que essa construção pessoal nasce no coração do Senhor, o Senhor coloca essa construção pessoal em nós. E nós começamos a ser tratados. Para ser tratado, para quem me acompanha, hoje eu também, né, congrego em uma igreja, tem algumas pessoas que nós lideramos em célula, e eu sempre falo sobre isso. Eu falo que, em primeiro lugar, nós precisamos ter o nosso tempo com o Senhor, né? De ter a leitura da palavra, de ter o nosso tempo de oração e de ouvir também a voz do Senhor, de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Quando nós começamos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, é onde nós começamos a entender para que fomos chamados. Às vezes nós começamos a trabalhar em algum lugar e não entendemos o porquê estamos executando uma determinada tarefa. Comigo foi assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu falava, gente, por que eu estou fazendo essa função? Eu me lembro que eu comecei, né, a minha trajetória pós o estágio, eu comecei a minha trajetória como recepcionista. E eu fui trabalhando isso, né? Eu comecei como recepcionista, depois de recepcionista eu fui auxiliar, assistente, e as coisas foram acontecendo. E muitas das vezes eu não entendia o porquê eu estava executando aquela tarefa. E hoje, né, trabalhando com o que eu trabalho, exercendo o que eu exerço, eu entendo que lá atrás o Senhor me chamou naquele momento para me ensinar, porque eu precisava viver, eu precisava passar o que as pessoas passam, para que eu pudesse ensinar com autoridade, com sabedoria, com conhecimento. Então, hoje, quando eu vou dar treinamento, por exemplo, numa empresa, e essa empresa, eu dou treinamento, por exemplo, para uma recepção de uma empresa, né? Eu dou treinamento em todas as áreas, para colaboradores de todas as áreas nessa área de desenvolvimento humano, desde a parte teórica, né, até a parte prática. Então, a gente começa trabalhando inteligência emocional, depois a gente vai trabalhando essas questões perfil comportamental, depois a gente trabalha a prática. E aí, eu posso falar com as pessoas assim, eu já estive no seu lugar, eu já estive executando, fazendo a tarefa que você executa. E se eu não tivesse vivido isso lá atrás como um propósito do Senhor, e eu não tivesse sido obediente, falado, não quero executar essas tarefas, eu não poderia falar sobre isso hoje. Então, eu sei que às vezes nós não entendemos, né, o lugar que nós estamos, por que estamos executando aquilo. A gente só vai entender daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. E hoje eu entendo que todos os lugares que eu passei, né, que eu estive, que eu estive trabalhando, que eu estive executando algo, serviu para que hoje eu tivesse o conhecimento e conseguisse trabalhar e executar com as pessoas que hoje estão nessa função. Eu tenho alunas, né, que já estiveram nessa posição e hoje estão empreendendo. Eu tenho alunas que ainda permanecem, né, no CLT, que estão fazendo o seu processo de transição. Então, tudo tem um processo e nós precisamos viver esse processo. Na semana que vem, nós vamos trazer
Eu vi que a Fernanda acabou de entrar aí, né? A Feu, mais conhecida como Feu aqui para nossa família, né? A Fernanda é minha prima também, a Fernanda é advogada. E a Fernanda tem uma história muito parecida com o que eu estou falando aqui também, né? Muito parecida com a minha no sentido de viver essa trajetória, né? A Fernanda também começou como CLT, né, em um escritório, e hoje a Fernanda está, né, e é sócia desse escritório. Então a Fernanda na semana que vem vai contar para nós essa trajetória e vai trazer isso, né, de uma forma que eu já conheço, que eu sei de uma forma muito especial, e eu sei que essa live também vai falar muito com você. E eu queria te chamar, né, você, mulher empreendedora, e comece a acompanhar essas lives para que você consiga se identificar e saiba que você não está sozinha. Você vai ouvir histórias que podem mudar o seu jeito de ver, a sua forma de ver o seu próprio caminho e a sua forma de ver o empreendedorismo. Para finalizar também, eu quero deixar algumas chaves aqui para você que eu anotei. Deus não escolhe os prontos. Ele prepara os disponíveis. Talvez o próximo passo que você está esperando é só um passo de fé. E eu quero deixar aqui para vocês também, né, que começar, nós precisamos começar. Às vezes você fala assim, Érica, eu tenho como eu e a Kate conversamos, né, tenho uma dificuldade de estar nas redes sociais, de divulgar a minha rede social, de fazer algo, de começar uma live, por exemplo, né, como nós começamos recentemente. Enfim, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que você não pode ficar olhando para essa dificuldade, você precisa começar. Ninguém começa grande, né? Ninguém começa fazendo uma coisa grande e extraordinária. Nós começamos fazendo algo pequeno para que as coisas grandes se acheguem até nós. Se você não começar, você não vai chegar no ponto, né, onde o Senhor te chamou para um propósito. Então, é uma caminhada e nós precisamos viver esse processo da caminhada de uma forma consciente e sabendo que eu preciso fazer a minha parte. Eu vi que a Kate comentou aí, né? Isso é muito importante porque às vezes vemos grandes empresários, só aquelas que já estão no auge da carreira, mas muitas que estão começando não imaginam o grande potencial que tem, justamente. Quando nós começamos a uma empolgação dentro de nós. Nossa, o Senhor me chamou para empreender, eu vou empreender, eu vou fazer acontecer. E algumas pedras, né, que aparecem no meio do caminho, eu costumo dizer assim para as pessoas que nós lideramos, né? Deus abre a porta. E quando nós começamos a caminhar por essa porta, algumas pedras, elas vão surgir e não são poucas pedras. Nós vamos ser literalmente alvejados dentro desse caminho, porque nós temos duas vertentes dentro desse caminho. A primeira delas é a nossa mentalidade. A nossa mente trabalha com o processo de autodefesa. O que isso quer dizer? Sua mente está confortável. Ela não quer que você continue e permaneça porque é confortável onde ela está. E a sua mente começa a trabalhar contra. Você não precisa levantar mais cedo, você não precisa ler um livro, usar as pedras para construir a base, justamente. Você não precisa, a sua mente pensa assim, você não precisa sair desse lugar. Para que você está querendo sair do conforto onde nós estamos? E a sua mente começa a te sabotar. E ela traz isso para você de uma forma muito natural. E para nós é muito fácil acreditar naquilo que a minha mente está projetando para mim mesma. Quando eu consigo vencer essas barreiras e eu permaneço no caminho, eu vou, né, continuar vivendo esse processo até alcançar. E a gente acha que o final
eu vou alcançar algo muito grande. Nossa, eu estou alcançando, Deus abre uma porta, eu estou seguindo por esse caminho e vai ser algo muito grande. No final vai ser algo muito grande. Mas você também precisa viver as vitórias pequenas. O seu dia a dia, cada dia é uma vitória. Para quem... Gente, eu tô suando aqui, tá muito quente hoje. Para quem está começando, todo dia vai ter algo para você vencido, né? Nós temos algo a ser vencido todos os dias. E a segunda vertente é a vertente espiritual. A palavra de Deus fala que nós fomos chamados para viver um propósito, mas que esse propósito, o Senhor, quando nos chamou, Ele não nos prometeu que nós viveríamos só a bonança. Ele nos prometeu que nós herdaríamos o melhor dessa terra, mas que nós também viveríamos lutas. A diferença é que em todas elas o Senhor estaria conosco. Então, dentro desse processo, diante de todo esse processo, você vai viver uma vida onde você vai precisar vencer todos os dias as suas pedras, os seus percalços, onde você vai precisar trabalhar a sua mentalidade para que ela não te sabote. E é isso que eu gostaria de deixar para a gente nessa manhã. Me fala, né? Depois, quem for assistir essa live agora, quem for assistir essa live depois, não importa em que momento você está assistindo essa live, comenta, né? Traz aí os comentários daquilo que falou mais ao seu coração. Se essa live faz sentido para você, se você quer fazer parte, né, desse grupo de mulheres, porque nós somos um grupo de mulheres. Essas mulheres que estão vindo para cá, essas mulheres que estão, que decidiram, né, colocar a cara aqui e contar a sua trajetória. Nós somos um grupo de mulheres comuns que vivem a vida normal, como todo mundo, que vivem as suas lutas, mas que estão permanecendo e que estão ouvindo o chamado do Senhor. E nesta manhã eu quero, como em todas as lives, né, que as meninas participaram, eu pedi para que elas orassem, intercedessem nessa live, não só por mim, né, mas por todas nós que vamos ouvir algo aqui. Então, eu também não quero deixar, né, de orar por você, eu também não quero deixar de te abençoar, porque nós estamos aqui em primeiro lugar, não por quem nós somos, mas por quem o Senhor nos chamou e o motivo que Ele nos chamou. E o meu propósito hoje é ajudar pessoas, é contribuir para que essas pessoas cresçam e avancem e estejam no lugar que o Senhor preparou para elas. Foi por isso que o Senhor me chamou, para que eu pudesse ajudar, auxiliar, ser usada como canal, para que outras mulheres pudessem alcançar o propósito que o Senhor tem para elas. A Kate comentou: comente suas dores no empreender, vamos umas ajudar as outras. Nós estamos aqui para isso, para a gente se ajudar. O sucesso só favorece os que seguem em frente. É isso aí, meninas. Amém, amém. Glória a Deus. Estou lendo os comentários aqui, gente, que a gente não pode, né, deixar de estar junto, de ler, de ouvir essas mulheres. Eu gosto. Hoje eu estou aqui falando, mas em todas as outras lives, né, eu estive ouvindo e gosto muito de ouvir essas histórias. E eu sei que vai ser um tempo muito precioso. Se você quer ouvir sobre os princípios da palavra de Deus, se você quer ouvir sobre empreendedorismo, se você quer compartilhar das suas dores e que você também quer viver uma vida onde você vai vencer todos os dias, se ajunte a esse grupo, porque o que está por vir é muito grande e nós teremos muitas coisas legais para falar aqui nessas lives. Eu vou orar por você nesse dia, nessa semana, ainda é terça-feira, a semana está só começando, e eu vou deixar essa oração para nós e que você possa colher nessa semana os frutos do processo que você está vivendo.
Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa manhã tão preciosa. Obrigada pela tua presença, obrigada pela vida de cada um, Pai, que entrou aqui nessa live, pela vida de cada um, Pai, que está aqui ouvindo, ó Deus, essa palavra, que está aqui ouvindo uma instrução e que decidiu e que tomou a decisão de seguir em frente, de viver o processo, que tomou a decisão, ó Pai, de aprender, que tomou a decisão de obedecer, que tomou a decisão, Pai, de seguir em frente mesmo diante dos percalços que aparecem no seu caminho. Que nós sejamos fortes no Senhor. Senhor, que o Senhor seja a nossa fortaleza. Que o Senhor venha, Senhor, sobre nós, nos ensinando todos os dias aquilo que nós precisamos vencer para romper e chegar aonde o Senhor deseja para nós. Senhor, que eu declaro sobre a vida de cada uma que está aqui nesta manhã, que elas possam prosperar e florescer no Senhor. É o que eu te peço nesta manhã. Obrigada pela honra e privilégio que o Senhor me concedeu de estar aqui com as minhas irmãs nesta manhã, vivendo as promessas que o Senhor tem para nós. E que o Senhor conte conosco no reino e no propósito que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, amém e amém. Minhas queridas, se você está aqui e ainda não compartilhou essa live, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa palavra que foi dada aqui hoje. Em todas as lives eu tenho anunciado que nós fazemos parte, né, de um grupo que são as empreendedoras do reino com a cultura do céu, liderado pela Daiane. E a Dai, né, isso nasceu também no coração da Dai, o Senhor colocou esse projeto no coração dela. E nós temos um evento, dia 13/4, que será um evento que é uma mesa grande, que você pode fazer parte dessa mesa dessas mulheres que também empreendem e que você vai ouvir, né, histórias que você vai compartilhar, que você vai fazer o seu network. Então, não deixe de estar conosco no dia 13/4, às 19h30, lá no Infinity Centro de Eventos, no Via Shopping Barreiro. Link na bio, é só entrar, adquirir o seu convite e nós estaremos lá, juntas, unidas e com esse propósito, cumprindo o propósito que o Senhor nos chamou. Deus te abençoe, que você prospere muito nessa semana. Um beijo grande para você e obrigada por estar aqui comigo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, meninas.